Meus prezados irmãos, meus queridos amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, nós estamos analisando Romanos capítulo 4, onde Paulo elenca exemplos magníficos, para o povo judeu. Primeiro do grande patriarca Abraão e depois daquele que foi considerado o maior rei de Israel, um dos reis mais amados de Israel, que é Davi. Ele elenca essas duas figuras, essas duas personagens históricas do povo judeu, para deixar bem claro um fato que foi real na vida deles e que é real na vida de todo aquele que tem fé em Jesus. E que fato é este? Nós, assim como aconteceu com Abraão e com Davi, não somos justificados por obras da lei. Não somos justificados por obras da lei. E eu tenho dito também o seguinte, olha, é óbvio que nós ainda não entramos nesse assunto, no assunto da santificação. Isto não significa, no entanto, que a lei não tem seu valor, que a lei não tem uma função. Sim, a lei tem o seu valor. Ao sermos justificados pela graça de Deus, pela fé em Jesus, nós não anulamos a lei de Deus por conta disso. Porque se nós anulássemos a lei de Deus, por conta de termos fé em Jesus e termos recebido a sua justiça, agora nós viveríamos como pessoas verdadeiramente dissolutas. Pessoas más. Porque é a lei de Deus que nos orienta, que nos guia. Ela não salva. Paulo deixa isso bem claro, nós vimos isso no capítulo 3, estamos vendo isso agora no capítulo 4. A lei só suscita ira. Mas onde não há lei, não há transgressão. Se não há transgressão, não há pecado. Se não há pecado, não há ira. Se não há ira, por que da graça? Entendem o papel da lei nesse contexto? Ao sermos justificados gratuitamente pela graça de Deus em Jesus, isto não invalida a lei, não anula a lei de Deus. Paulo vai deixar isso bem claro no capítulo 7, quando a gente estiver lá a gente vê isso. Ele já disse isso no final do capítulo 3, Romanos 3, 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então Deus não quer que nós, pessoas que já fomos justificadas pela sua graça gratuita, por conta do que Cristo fez, Ele não quer que nós agora vivamos uma vida dissoluta, desregrada, sem limites. É óbvio que não. Isso é tão lógico, isso é tão óbvio. Nós não fomos salvos para sairmos por aí sendo bandidos, sendo desobedientes, cobiçosos, assassinos, mentirosos, ladrões, idólatras. Não foi para isso que Deus nos salvou. Isso é tão óbvio. A lei tem um papel. O papel é o quê? Mostrar o pecado. Mostrando o pecado, ela traz ira sobre nós. E quando ela nos convence de que nós estamos sob a ira de Deus, eu sinto necessidade da graça. Agora, esse trabalho, dessa conscientização, ele procede do Espírito Santo de Deus. E Jesus deixou isso bem claro. Olha, mas eu vou enviar o Consolador. E quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence de tudo isso. Esse é um trabalho do Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo chega e nos mostra a lei. Olha aqui, você está condenado, a ira de Deus está sobre você. A condenação de Deus pende sobre você. Você está condenado à morte. E aí você se desespera quando você descobre isso, que você veio a este mundo, você é parte de uma raça condenada, você é carne, você está morto para Deus, você nem tem o desejo de Deus. Você não tem vontade de pertencer a Deus, não tem vontade de se santificar, de ser de Deus, de ser uma pessoa de Deus. Somente quando o Espírito Santo chega até você e te mostra a sua real condição. Olha, você, está aqui a lei de Deus,
Perceba que ela não desculpa o pecado, você é pecador, você está sob a ira de Deus, você está condenado à morte. E aí você sente a necessidade da graça. Meu Deus do céu, o que farei? Não, o que eu posso fazer? Na verdade, é interessante que essa é a primeira reação do ser humano, né? O que eu posso fazer por mim mesmo, Senhor? Não foi isso que o jovem rico perguntou para Jesus naquele encontro? Depois saiu triste por conta das propostas que Jesus fez a ele. Mas Deus já fez por você o que você jamais poderia fazer por você mesmo. Por que não? Porque você estava condenado. Primeiro pelo pecado de Adão. Toda a raça fora condenada. Depois pelos seus próprios pecados. Quem nasce da carne é carne, disse Jesus a Nicodemos, em São João 3. Quem nasce do Espírito é Espírito. É simples assim. Enquanto carne, você não tem o desejo de Deus. Você é inimigo de Deus. Paulo diz isso no capítulo 8, a gente vai ver isso lá na frente. Né? Você é inimigo de Deus. Não está sujeito à lei de Deus. Né? A sua carne pende para o pecado, para o mal. Você não pode, na carne, agradar a Deus. Você não tem fé em Deus. Na carne você não tem condição de produzir fé. Porque fé não é uma produção humana. Eu tenho dito isso aqui exaustivamente. Fé é dom de Deus. Bom, vamos adiantar o passo, porque eu já tenho aqui metade do vídeo, já metade do tempo que eu me propus já correu. Romanos capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 16 para a gente contextualizar. Depois de falar sobre a circuncisão e de deixar bem claro para o povo judeu que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, por conta disso ele se torna o pai, portanto, de todos os incircuncisos que creem e também dos circuncisos que creem. Ele se torna pai tanto de judeus quanto de gentios que andam nas suas pegadas, nas suas pisadas, ou seja, da fé. É a fé que faz todo sentido, é a fé que muda a nossa realidade. Fé na fé, fé em mim mesmo, não, fé em Jesus, no que Jesus fez. Verso 16, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é pai de toda a criatura da face da terra, é isso que Paulo está falando? Sem exceção? Abraão é pai de toda a criatura da face da terra? Não! Abraão só é pai de judeus que creem e de gentios que creem. Eu sou um gentio que, graças à bondade e misericórdia de Deus, eu criei. Você provavelmente que me assiste agora deve ser um gentio que também creu. Se você creu verdadeiramente assim como eu, nós fomos justificados pela graça. Eu criei no que Cristo fez por mim. Cristo assumiu a ira que estava sobre mim, assumiu, portanto, a condenação que estava sobre mim, pesando sobre a minha cabeça. Ele toma sobre si isso, ele afasta a ira de Deus de mim e faz expiação pelos meus pecados, morrendo na cruz. Então eu creio nisso, eu creio em Jesus. E agora eu recebo a justiça de Cristo. Olha só, e recebendo a justiça de Cristo, que foi perfeito, nunca pecou, guardou a lei, foi santo, como é que Deus pode me condenar de novo? Se Jesus já pagou o preço de todos os meus pecados. Eu quero ler um texto aqui, nós não vamos avançar, né, segundo o texto, mas é assim mesmo, é o Espírito que conduz o nosso estudo aqui. Mas eu quero ler, eu faço questão de ler um texto em Colossenses capítulo 2, abra aí comigo, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, olha só como isso aqui é importante, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Esse ele é uma referência a Deus Pai, que nos deu vida juntamente com Cristo.
juntamente com Cristo. Então, quando Cristo morre, eu morro com Ele. Quando Cristo ressuscita, eu ressuscito com Ele. Aquela vida santa que Jesus teve. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Jesus nunca pecou. Jesus foi santo, foi justo. Tudo isso agora pertence a mim. Deus me dá isso. Por quê? Porque aí o texto diz assim, olha, eu vou ler de novo o versículo 13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Olha só isso aqui. Perdoando todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E aí eu sou obrigado a afirmar e a enfatizar o seguinte. Todos, são todos, sem exceção. Todos os nossos pecados, todos, foram colocados sobre os ombros santos de Jesus, o Cristo, nosso Messias. Todos os nossos pecados. Tem gente que não crê nisso. A teologia fajuta da Igreja Adventista do Sétimo Dia diz o seguinte, olha, Deus já te salvou, irmão. Deus já te salvou. Agora tem um detalhe, daqui para frente é com você. É você e Deus. Porque se você pecar, e quando Deus passar o seu nome no infame juízo investigativo, se você tiver um pecadinho que você se esqueceu de confessar, você estará perdido, Deus te condenará. Ora bolas, onde é que fica a palavra de Deus nessa história que diz, afirma categoricamente que Jesus nos perdoou todos os pecados, todos os nossos pecados. Alguém pode perguntar, inclusive aqueles que você irá cometer? É claro que sim. Todos são todos, sem exceção. É por isso que Paulo, no capítulo 7, quando a gente estiver lá, a gente vai mais uma vez afirmar um fato glorioso, o seguinte, olha, quando eu faço o que não quero, nós vamos ver isso, eu não vou abrir agora para a gente não perder o foco. Quando eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, na minha carne. Porque na minha carne não habita bem nenhum. Então quando eu faço, enquanto filho de Deus, o que eu não quero, não é eu, não sou eu enquanto filho de Deus que faço, mas o pecado que faz. Gente, isso é tão claro na palavra de Deus. Deus, e Paulo cita aqui no capítulo 4 mesmo, onde nós estamos estudando, alguns versículos atrás, de 6 a 8, ele evoca o exemplo de Davi. E Davi, que foi grandemente perdoado por Deus, por ter cometido pecados horríveis, ele diz, olha, feliz é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais imputará pecado. Ele coloca no futuro. Está aqui, ó, Romanos 4, não custa nada a gente ler, está aqui mesmo no capítulo. Capítulo 4, versículo 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Ora, é porque não peca? Não. Não é porque não peca, é porque Jesus já pagou o preço de todos os nossos pecados, como o próprio Paulo diz em Colossenses 2:13. Todos é todos, ou todos são todos. Você crê nisso? Ou você desconfia da palavra de Deus que afirma que todos os seus pecados foram perdoados? Isso é maravilhoso ou não é? Isso são boas novas ou não são? Isso sim são boas novas. Esse negócio da igreja dizer o seguinte, olha, agora é por sua conta, isso é antibíblico, isso é anticristo, isso é antigraça, isso é antideus. Isso não existe. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas no próximo vídeo a gente começa a analisar Romanos 4 a partir do verso 17. Do verso 17 até o final, no verso 25, ainda há verdades maravilhosas que nós precisamos, pelo menos, refletir sobre elas. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E em nome de Jesus. Amém.